Antes do Chico reagir às provocações da Geniana, as reflexões, né, de alguém que está na gestão, né, eu queria também amarrar pontuando algumas coisas. Vendo a mesa anterior, eu fiquei muito... A gente fica muito impactado com aqueles dados, né, da progressão tecnológica, né, na vida social em geral, né, na vida econômica. E eu fiquei pensando assim, a gente teve tanta dificuldade para encontrar alguém, ou algum município, que tivesse uma coisa extremamente avançada do ponto de vista educacional no quadrilátero ferrífero. E o Renato ele encontrou alguém que está fazendo alguma coisa extremamente avançada, não é exatamente no campo da educação básica, né? Então, eu fiquei tentada a provocar você, mas eu acho que é uma provocação para a gente também, né? É uma pergunta que está muito importante, né? Até onde nós podemos ir nessa modernização tecnológica, nessa ideia de um desenvolvimento tecnológico que nos atravessa e que é inexorável, sem uma educação básica de qualidade, né? Me impressionou também o fato de que esteja na Secretaria do Desenvolvimento Econômico essa ponta de lança, e eu fiquei me perguntando até onde é possível, então, né, no âmbito do próprio município, que o desenvolvimento econômico passe não só a pautar para a educação, porque é isso que vocês estão fazendo, mas a se articular com a educação de modo que ela também possa crescer e desenvolver, né? E aí eu acho que tem um problema muito grave nessa conjuntura. O problema grave está ligado ao direito à educação como direito social. Por mais que a gente pense que a saída seja fomentar projetos de startup, fomentar projetos que nos avancem do ponto de vista da educação tecnológica, o Chico também ficou buscando dados de Congonha para provocar nessa direção, né? Até onde nós podemos ir se o setor educacional, se a responsabilidade do ensino com direito social, ela não está sendo cumprida. E quando a gente olha os municípios, você falou muito de articulação com o setor privado na mineração, porque ele tem dinheiro para gastar. Mas, quando a gente olha os municípios, a pauta nacional, nos últimos anos, a urgência hoje é de aprovação de um novo Fundeb. E, quando você olha os municípios e você olha os desafios que estão postos para a educação como direito social, via municípios, no ensino fundamental, que é a base de tudo, né? Tá aqui, o Estado está reclamando aqui exatamente da base, ensino fundamental, que é a responsabilidade no Pacto Federativo dos municípios. Quando você olha a situação dos municípios, os desafios que estão postos, né, pelos usuários desse sistema, né, ao direito educacional, e você olha a conjuntura nacional e a agenda nacional da educação, nós estamos apontando para um retrocesso enorme com a não aprovação de um novo Fundeb. Isso significa que esse esforço todo que você está fazendo, ele pode até dar certo, mas ele tem um limite no âmbito do próprio município. Ele pode até dar certo, mas ele tem um limite do ponto de vista do direito à educação, né, para a região e para o país. Porque pode até dar certo nos municípios do quadrilátero ferrífero, se eles copiarem Congonhas nessa inovação, mas e os outros municípios que estão também tendo o calcanhar de Aquiles no financiamento da educação? Essa agenda nacional ela está posta, e ela é fundamental para que o município, né, lá desse quadrilátero, mas não só do quadrilátero, ele possa avançar do ponto de vista educacional, e só esse avanço fundamental, eu vou arriscar dizer que toda essa agenda global que o colega o Zé Marco coloca, só é possível se o fundamental, né, que é a educação básica, né, ela esteja assegurada
como um direito social no país. Então, assim como essa revolução tecnológica é base para uma revolução muito maior, ela depende também da educação como direito social, da educação básica como direito social. Sem isso, não há secretaria, não há projeto, não há nada que tenha a ver com startup que possa nos assegurar um direito à formação e que possa trazer um desenvolvimento sustentável para o país. A gente pode encontrar uma resposta no âmbito do município, dos municípios do quadrilátero, porque eles são ricos, né? E buscar financiamento privado, mas a gente não consegue dar um salto em termos de país. E tem mais. Você não falou de uma coisa que me intrigou muito. E aí acho que é pauta para nós também. A gente conversou sobre isso com o Chico, na conversa com o Siminelli. Tem um dinheiro, um recurso nesses municípios que não se sabe muito bem para onde vai, que são os recursos do Cefem, os royalties da mineração. Né? De que modo eles estão também sendo restituídos para o campo da educação? Né? Se a gente tem um problema que é de financiamento público, de aprovação de um novo Fundeb, para assegurar que os municípios e os estados consigam avançar para assegurar o direito social à educação básica, né? Ainda tem um problema de que a gente não pode ficar confiando nos recursos privados da mineração para financiar o plus na educação nesses municípios. Nós teríamos que estar trabalhando também com royalties. Em que medida os royalties da mineração também estão vindo para a agenda da educação nesses municípios do quadrilátero ferrífero? Eu achei que o Chico fosse tocar nisso, nem deu tempo. Ele quis falar sobre financiamento. É que é tanta informação, quando você vai apenas no território da educação, que fica muito complicado. E nós temos, sim, que pensar em termos de território, mas não só em termos de direito à educação, isoladamente. Veja bem, porque se a agenda da educação básica depende dessa complexidade que nós estamos falando aqui, no município, no território do quadrilátero ou no país, que está vinculada à agenda nacional, como, por exemplo, nós estamos correndo o risco de não ter o Fundeb aprovado. Esses dados, essas melhorias dos dados que o Chico trouxe, têm a ver com esse fundo nacional, com vinculação de verbas para a educação. Mas, no próprio município, eu posso voltar para o município, para o quadrilátero. O direito à educação ele é impossível sem outros direitos sociais. Quando eu olho essa agenda, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, eu sou jurássica, eu ainda estou pensando nos direitos sociais. Alguns deles aqui têm a ver com os direitos sociais tradicionais, outros com direitos de quarta geração, de quinta geração. Mas a gente pode pensar em termos de direitos sociais. Não é possível melhorar os scores e os indicadores educacionais no âmbito de um município, nem de uma região, nem de um território. É preciso melhorar em termos de país. E, para isso, é preciso ter investimento global que assegure o direito à educação como direito social. Essa agenda, hoje, no Brasil, ela está completamente em aberto. Ela está em suspenso. Ela está ameaçada. Mas, para voltar no território e para encerrar, seria necessário que a gente também pensasse que não é possível assegurar o direito à educação sem os demais direitos sociais. E aí é preciso olhar o direito à saúde, o direito à habitação, o direito ao saneamento básico, o direito à segurança, o direito ao trabalho decente, está listado aqui. Em que medida esses direitos, no âmbito do município, eles são contemporâneos. Porque não é possível avançar extremamente na educação sem que o aluno tenha lá umas condições na casa dele, ter uma casa, tem que sentar numa mesa com uma cadeira. Os problemas da educação básica, às vezes, têm a ver com o problema de que o aluno não tem uma condição mínima de existência, não tem um lugar de estudo dentro de casa, porque moram 5, 6 no mesmo barraco. Então, assim, para ser bem concreto, não é possível avançar se a gente não tiver uma visão de educação pública, de educação básica como direito social. E, para isso, isso é a base de tudo que nós discutimos hoje de manhã.
mesmo da modernização tecnológica, porque é preciso que eles saibam ler minimamente. É preciso que esses aprendizados básicos do que o Chico falavam e que estão expressos, né, como uma oferta educacional nos currículos, sejam assegurados enquanto direito social. Não pode ficar a cargo do financiamento de uma empresa, de outra, né, e nem só dos royalties de uma região. Então, eu acho que a gente está realmente, essa mesa é muito apropriada. A ideia de território no quadrilátero é muito atual, mas é preciso que a gente saiba pensar, né, em termos de scores, de números, e monitorar, de fato, o que está disponível, né, enquanto direito social no âmbito dos municípios. Eu acho que aí fica uma provocação, que eu acho que é a da mesa, e ela fala muito por si, eu acabei falando muito, mas, no caso aqui, eu acho que a expressão da Geniana, né, e a presença do Chico me faz perguntar, que eu acho que o nosso grande desafio que a mesa traz, além desses que eu apreendi aqui, né, nessa manhã, é como traduzir os indicadores que o Chico consegue monitorar com tanta competência em políticas, programas e projetos no âmbito do território educacional, que é no município, né? Que é no município. Porque mesmo o Estado, quando ele realiza a oferta educacional, que ele é constitucionalmente responsável por ela, ele oferta no âmbito do município. Né? Por isso que você falou tanto da necessidade de um pacto, do pacto federativo, do pacto no âmbito do município, né? Da articulação. Em que medida esses municípios estão se articulando e estão dialogando com o Estado? Né? Então, voltamos aqui, tem questões de fundo que são da história da educação brasileira recente, tem questões de conjuntura atual que são muito sérias, né? Como essa da aprovação do Fundeb, né? E tem esse desafio eterno, que é transformar indicadores de pesquisa, né, em programas, políticas, atividades no âmbito da gestão. Acho que está tudo aí para a gente poder pensar, né, nessa manhã. Eu vou abrir, vocês me desculpem, acabei fazendo também uma pontuação, porque eu achei que eu precisava de uma liga, né, nessa mesa, porque os dados são... Os desafios e as angústias estão no plano da pesquisa ou no plano da gestão, a ideia era essa da mesa, mas eu gostaria de ouvir 2 ou 3 questões antes do almoço, né? Acho que deixei vocês meio na parede, né? Mas o objetivo era esse mesmo. Bom dia. Parabéns pelas explanações, foram muito esclarecedoras, muito desafiadoras, né? Não que a gente já não passe todo dia esses desafios. Eu leciono na UENG, né, de Birité, fui colega da Geniana, né, de aula, e eu leciono educação ambiental lá. E eu sou biólogo e estatístico também, e eu não dou educação ambiental. A ementa de educação ambiental eu não leciono. O que eu leciono é como fazer com que seus alunos entendam que eles são seres humanos numa sociedade constituída por conhecimentos científicos e como isso está se deteriorando no momento em que nos encontramos. Ou seja, se entender como participantes dessa sociedade que foi constituída historicamente. Porque o que eu vejo, o educador ambiental, eles chegam com a ideia de árvore, oxigênio, preservação ambiental, e o que eu tenho são pessoas que acham que a Terra é plana, ou que a escola tem que ser sem partido. Então, o que eu estou percebendo a gente tem que dar um passo atrás, né, para tentar trazer essa consciência das pessoas mais... que estão ali no processo de aprendizado mesmo, assim, de se constituindo como ser, né, como ser humano, como entendendo dessa sociedade, e a gente está formando professores. Então, a ideia é justamente constituir em cima deles essa ideia de como passar para o aluno a ideia de constituição social. E, obviamente, o conteúdo é muito importante, mas o que a gente vê é uma exacerbação do conteúdo
aonde os alunos são forçados a resolverem uma função logarítmica e eles não sabem que 50% é metade. Ou seja, então, a gente é forçado a colocar os alunos, olha, um retículo endoplasmático rugoso, sai o RNA e liga ali, e produz proteína, e os bolcheviques, tá, não sei o quê, e oração coordenada, diversativa, sindética, e a gente vai trazendo isso tudo para eles, e eles saem da escola e falam, realmente, a Terra só pode ser plana. Então, eu vejo muito essa desconexão aí, né? A escola é colocada tanto pelo conteúdo, porque o conteúdo ele vem numa base, olha, isso é o que nós utilizamos para desenvolver a habilidade. Mas né, o foco não é o conteúdo, o foco é a habilidade. O que o professor faz? Conteúdo, porque é o que eu consigo botar em número. É o que eu consigo quantificar, é o que eu consigo falar para o meu aluno, você é burro, você não é. Então, o desafio, eu vejo muito dentro de sala de aula, é esse, ou seja, eu sou estatístico, eu amo números, mas eu fico com muito receio de que são os números que estão nos forçando a talvez não prestar atenção um pouco mais na humanidade, né, desses alunos. Às vezes a gente quer tanto que eles aprendam, e eu vou medir numa prova muito bem se ele resolve aquela questão ou não. E, obviamente, a gente vai conseguir medir habilidades, mas essa capacidade de interligar com o mundo, eu sinto que fica frágil, principalmente porque ela não é possível de ser mensurada. Não é possível você mensurar o quão, né, a pessoa se entende como compreendendo se colocar como ser humano na sociedade, né, um agente transformador da sociedade. E eu vejo muito a gente querendo criar essas habilidades, mas acabando finalizando na oração coordenada adversativa. Mais alguma questão? Por favor, ali. Agora, então, tem mais duas. A gente ouve todas. Pode ser? Quando a gente vê os 17 ODS, né, eu entendo que a escola é o grande vetor, né, de aprendizado, né, e de promoção dos ODS. Né. À medida que eu fui montando a grade desse fórum, ficou muito claro para mim que, além das ODS, um fio condutor seria a cooperação. Né. O Geoparque trabalha com essa abordagem todo o tempo. Né. Eu acho que, no final, talvez o Geoparque possa ser chamado uma plataforma de cooperação para o território e para os microterritórios do quadrilátero. Toda vez que eu entro numa comunidade, eu sempre procuro, eu e a Lutz, que trabalha comigo, né, a gente procura sempre a escola. Né, e, de modo geral, uma frustração. Tá? Nós já tivemos casos, por exemplo, mesmo em Ouro Branco, né, e Congonhas também, que tiveram situações muito promissoras. Mas aí muda a diretora, né, ou o prefeito coloca dificuldade, porque tem, né, ou o superintendente regional, aí entra uma burocracia que eu me perco nela um pouco. Né. E nós já tivemos planos fantásticos, assim, horta pedagógica, fazer um ensino multidisciplinar dentro das escolas. Chegamos até a fazer uma sequência de três escolas. Mas o que eu noto que eu posso estar sendo incorreto, né, é que as escolas, elas parecem que estão muito fechadas, apesar de elas estarem lidando com alunos, né, o tempo todo. Os professores, parece que não é permitido a eles serem os agentes de transformação que eles poderiam ser dentro daquele local. Né. Eu sempre vejo a escola, né, de ensino fundamental e nível médio como uma capacidade de transformação enorme. Mas, por alguma razão, eu já cheguei a conversar com o prefeito me ajuda a
trabalhar aquela escola. Aí veio a resposta tipo assim, os professores são indomáveis, eles fazem o que eles querem. Eu não estou falando assim, como que é mal entendido, isso que eu estou colocando, entendeu? Então, há uma distância enorme, né? Talvez da alta direção, talvez, né? Estou falando assim do município ou mesmo do Estado, né? Com essa capacidade que a escola, a comunidade tem, né? De mudança. Então, me parece que é um problema que ele é muito amplo, né? Ele realmente é. Né? E aí eu coloco uma pergunta: como que a gente pode? Aí eu estou falando no Geoparque, toda a nossa plataforma, né? Olhando o quadrilátero, e aí a gente sempre trabalha como iniciativas piloto, né? Vamos fazer que aconteça legal e depois vamos replicar, né? Como que a gente pode fazer, né, ao nível do comando da educação, né, em Minas Gerais e nos municípios, para fazer com que a gente consiga ampliar essas oportunidades de cooperação de uma forma mais contínua, né, no sentido de ter um impacto para o território que seja definitivamente importante, né? Tem mais essa inscrição e mais duas, e aí acho que a gente passa para a mesa e as considerações finais. Por favor. Ok, bom dia, vou ser breve. Meu nome é André, eu sou pesquisador dos conflitos ambientais no âmbito da mineração. E, antes de mais nada, num fórum com esse título, né, quadrilátero ferrífero, eu acho que ainda é tempo de colocar uma pergunta: para que e para quem é o minério, é a mineração? Gostaria de perguntar se Ricardo Ruiz está aqui hoje, nesta manhã. Eu participei ontem aqui. Um questionamento, um pensamento, uma crítica. Ontem ele defendeu veementemente a mineração, seus royalties, enfim. Hoje apresentado aqui pelo professor Chico, segundo as estatísticas, estes royalties, pelo menos no âmbito da mineração, no âmbito da educação, desculpa, não tem surgido efeito, não, né? Que foi relatado aqui nesta manhã. Parabenizo a apresentação de vocês, parabenizo as alternativas pensadas pelo nosso amigo também, que apresentou aqui um pouco antes, mas também tenho alguns questionamentos, porque a estatística do SEBRAE são que, de cada 10 microempresas abertas, 9 se fecham. Acho que a gente precisa continuar pensando, né? Não é só jogar pedra, continuarmos pensando. Mineração, eu acho que é uma página virada aqui em Minas Gerais, a não ser pensar numa outra mineração via reciclagem. No Brasil e no mundo há 300 cemitérios de carros, ferro velho, de avião, de navio. E eu acho que chegou a hora de pensar numa outra mineração via reciclagem. Ela é mais cara, mas eu acho que a gente precisa pensar num outro modelo. Enfim, tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Obrigada. Tem mais duas aqui. Só para fechar. Ah. Esse professor também, ele nos mostrou vários entraves de possibilidades. Sei que é difícil, nós vivemos num país muito burocrático, mas eu creio que a solução ela passa pela economia solidária e pela agroecologia. Muito obrigado. Querer ser sintético, muito bom dia, né? E como papel de relator aqui, eu não consegui me conter, Renato. Porque, primeiro, um grande prazer de todo o fio condutor das conversas de ontem e de hoje, em que pese hajam posicionamentos diferentes, isso é muito bom. Eu acho que a gente está entregue a um momento de muito medo às diferenças e
a gente alimenta uma polarização que é mais reflexo desse medo do que a gente encara o que nós temos que encarar para resolver. Mas é um grande prazer conhecer a pessoa, Chico, que eu já li tanto por aí, persegui as estatísticas desse INEP todo para montar trabalhos, estudos para justificar, às vezes, a importância da educação, ou menos para constatar coisas como você nos contatou aqui. Geniana também, esse desafio de estar no Estado, algumas vezes eu tive por ali, não é fácil botar a política pública, e você trouxe, acho que umas 6, 7 vezes a palavra colaboração, processo colaborativo, né? E até o seu pessimismo, desde o seu abalo, né? Que provoca a gente em olhar para um... E aí, nós temos um país muito maior que o território, muito mais assim, mas eu queria que a gente se animasse com a perspectiva de conseguir dar passos, né? Ao que pese, a gente possa recusar os royalties da mineração, André, que foi muito bom te reencontrar aqui, desde lá de Lavras. A gente tem municípios que arrecadam, e para mim é triste de ver, e é indignante de ver que tem municípios que estão na faixa do médio para baixo, né? Sabendo que a arrecadação por habitante é muito maior do que muitos outros municípios que a Deise quer incluir, por exemplo, né? Mas já que tem, o que a gente pode fazer, se ali está disponível, para sair dessa indignação de poder ter políticas para isso e saídas, né? Então, mais do que apenas um comentário, que passos? Hoje à tarde nós vamos trazer o futuro, jovens, aqui no último painel, mas que passos a gente pode dar com o que nós temos aí e adiante, né? Eu acho a iniciativa de Congonhas merecedor da nossa atenção, ainda mais que foi falado da educação, teve uma provocação, e está tendo, né, pelo que eu entendi, com a rede municipal, parece que também estadual, né, porque as de ensino médio estão sendo incluídas. Uma coisa que a gente não pode mais tolerar, eu acho que aí o Chico pode me ajudar também, o aprendizado está muito ligado à motivação. O ensino médio tem uma evasão alta que ninguém tolera. Eu fui um péssimo estudante, eu sempre tive notas boas, mas eu fui muito trapalhão, estudei escola pública, eu fazia muita atrapalhada, porque às vezes eu não suportava como era desmotivador como ensinavam. Eu aprendia, não sei porquê, mas era muito desmotivador. Meus colegas todos não conseguiam acompanhar, seja matemática, geografia, história. Cheguei a ter até francês em escola pública. E é aterrorizante entrar numa sala de aula hoje e parece que o aprender não pode estar vinculado até esse mundo, por que não tecnológico? Ainda mais quando você vai pôr o Wi-Fi livre para todo mundo. A gente precisa, e às vezes tem uns que não querem com a tecnologia, querem com a palhaçada, querem botar a mão na massa, como eu fiz Senai, fui mecânico no começo da minha vida profissional. A gente poder ter na escola essa diversidade, mas ela está focada em aprender e ensinar, e ela está permitindo que isso seja prazeroso. A gente tem que voltar a ter prazer para isso, inclusive do aprender e do ensinar por parte do professor. Que, claro, passa pelas políticas de motivação salarial e reconhecimento da carreira, mas eu acho que vai ter que dar um passo a mais, porque a gente não vai poder a política pública resolver no âmbito nacional tudo, ainda mais nesse momento, Deise. Eu acho que assim, a gente tem que se agarrar forte aonde dá para a gente fazer coisas concretas. Precisamos ter referências, precisamos ter exemplos que funcionam, até para a gente poder compartilhar, porque o exemplo também ensina. Bom, está jogado no ar aí. Bem, eu gostaria de agradecer aí os componentes da mesa que fizeram. Não pude vir ontem, então, ao que parece, foi um debate muito interessante. Siminelli, né, vocês realmente, eu acho, conseguiram montar um trabalho muito interessante, estruturar um trabalho bom. E eu espero isso vai ser até uma pergunta para o Siminelli. Isso está sendo gravado, vai ser divulgado, como é que é? Tá, tudo bem. E como o colega ali falou, que ele teve francês,
Eu, em Porto Alegre, escola pública, tive latim. Estudei latim também. Não, Chico, mas tudo bem que eu vou fazer. Esperanto, mas você tinha um professor avançado, hein? Mas, bem, tem um aspecto que foi levantado que tem a ver com as questões da mesa, e eu acho que tem a ver com isso aqui. Não sei se ontem, Siminelli, isso foi levantado, e tem a ver com um pouco que foi levantado aí, porque, na realidade, né, os ODS hoje, eles têm a ver, nesse último período nosso, dos anos 90 para cá, em 92 nós temos a Agenda 21. Em 92, a Agenda 21, com todo esse programa muito parecido com isso. Em 2000, nós temos o ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, muito parecido, são os 8 grandes objetivos. Isso fez muitos trabalhos pelo mundo inteiro e no Brasil também. Com apoio da Unesco, e o Unicef, e vai por aí, ONU, né? E os governos, pelo mundo inteiro. Reuniões, debates, seminários, muitos. Posições as mais diversas. Depois, nós vamos ter, em 2015, o ODS aumentou, saiu de 8, foi para 17. 17. E estamos aí desde 2015, né, os ODS. Também desenvolvendo trabalhos pelo mundo afora. Eu acho que o que o Chico levanta é extremamente importante e que, nas 3 falas, né, isso ficou muito claro, que é o seguinte, que dados, estatísticas, elas muitas vezes são deficientes e têm problemas, mas elas existem. Elas existem. É o como conseguir aplicar elas, que é a questão da política, que aí a Deise levantou de uma forma muito clara também. Então, eu acho, Deise, que você amarrou bem, realmente, essa questão das informações, onde tem problemas. Toda coleta de dados, com certeza, sempre vai ter e vai continuar tendo problema. Por melhor que seja a informática. Por melhor que seja a informática, nunca vai conseguir resolver totalmente essa questão da coleta de dados e o tratamento de dados. Espero que não, né? Porque eu acho que aí a gente nem vai mais precisar existir. Né? Se já tem máquinas que fazem absolutamente tudo, por enquanto, eu acho que por muito tempo nós vamos precisar existir. Então, mas os dados existem e tem que haver com a questão da gestão, que é a questão da política. E aí é onde entra o quadrilátero ferrífero, né? Que foi um quadrilátero aurífero, iniciou como um quadrilátero aurífero, né, com os topázios imperiais, isso lá no século XVIII, XVII, tal, se tornou um quadrilátero do ferro, foi do manganês, né, que aí, Chico, é o seguinte, você deve conhecer a questão lá de Lafayette, em que o manganês de Lafayette foi levado inteirinho para os Estados Unidos. Você deve conhecer isso. O manganês, né, ali de Lafayette foi levado inteirinho pela United Steel para os Estados Unidos. Então, eu já estou fechando, viu? E é interessante só um resgate histórico de um professor aqui da UFMG, Djalma Guimarães. O Djalma Guimarães, nos anos 60, fez um artigo dizendo o seguinte: nós estamos construindo siderúrgicas. E esse manganês de Lafayette, Morro da Mina, é um manganês muito bom. Nós temos que manter, não podemos exportar todo. Foi todo exportado, ele foi transportado do Brasil para os Estados Unidos, pela United Steel. E as siderúrgicas aqui, muitas vezes, têm que importar manganês daquela qualidade. Mas isso tem a ver com política, com debate e com a história desses debates. Porque, senão, fica, às vezes, um remoer de posições, de ideias, como se a conjuntura fosse esse corte da situação. E não tenho dúvida nenhuma, nesse momento do crime que aconteceu, não tenho dúvida que houve um crime da forma como aconteceu, essas 2 barragens, da forma como aconteceu. Tá? Mas isso é uma outra discussão que não está colocada aqui. Mas, de qualquer maneira, só assim, para a mesa, né,
eu gostaria só de levantar esse aspecto de que a questão da educação da criança, do fundamental, ela, principalmente do fundamental, do médio também, mas principalmente do fundamental, depende da família. Depende do pai e mãe. Estão empregados, não estão? É o que a Deise levantou. Como é que é a condição dele? Muitas vezes, o ele não continuar estudando, é que o menino está aí com fome. Pô. Ou tem que trabalhar, tem que vender as balas em algum lugar. Ou tem que fazer, entende? Quer dizer, o IDEB aí é extremamente importante, ele costurado com outras coisas para a gestão municipal, estadual, federal. Entende? Mas que é onde entra a questão da política. É só isso, essa relação das coisas aí. Falei demais também, viu? Gente, então, vou passar imediatamente aqui para o Chico e para a Geniana, e não dá tempo de responder todas essas questões tão complexas, mas eu peço a vocês que tentem e que também teçam considerações finais. É absolutamente impossível fazer uma síntese, né? Eu fico aqui completamente assoberbado e sentindo como que é difícil a situação que a gente está vivendo. Nós precisamos de ter direção. Quer dizer, o país hoje, nós precisamos de ter estratégia e, para isso, a gente precisa dialogar. Perceba, nós estamos tão divididos que a gente não vai conseguir fazer nada. Nós estamos divididos com as nossas análises, nós estamos divididos com as soluções. A solução só pode ser perfeita se todo mundo for feliz, não podemos começar. Quer dizer, é muito importante que a gente crie uma pauta para este país, esse momento histórico que a gente está vivendo. Não me interessa outras coisas. Aí, Deise, eu queria começar discordando de você. Eu sei que a educação está associada, mas eu penso que a educação é a base dos outros direitos sociais. Então, se a educação for um pouquinho melhor, ela vai dar um pouquinho de ajuda. Percebe? Então, essa ideia de que a educação precisa funcionar, ela precisa estar presente. Professor, é muito importante a gente não confundir que a criança tem que aprender. Um problema sério é o problema de alfabetização. Percebe? São coisas razoavelmente simples de serem feitas desde que a gente tenha a decisão. A criança tem que chegar na escola, sim, ela vai sair de uma família pobre, muitos de nós saímos de família pobre, só que era uma pobreza mais digna. Mas ela vai para a escola, ela tem merenda escolar. Então, é correto que ela pode chegar com fome, mas é também correto que, em Congonhas, ela vai receber. Então, esta fala da impossibilidade social de sermos melhores, ela está nos segurando. A gente precisa dizer, eu preciso sair daqui. E como que eu vou sair? Não, para mim, eu preciso sair lembrando aquela última frase que eu disse, eu quero sair com todos. Entende? Eu quero ter um país para todo mundo. Então, nós precisamos alfabetizar. O seu discurso é muito pessimista. Quer dizer, quando eu estou falando de ensino, gente, eu estou falando da criança saber ler. E você foi muito feliz quando você disse que se a gente perguntar aos alunos, você coloca 1 dividido por 2 e pergunta quanto que é, um número grande de crianças não tem ideia do que você está falando. Então, o seu número é correto. Você colocou 50%, um pouco exagerado, mas ele é correto. Então, nós temos coisas muito concretas, muito simples, que precisamos fazer. E a educação, portanto, ela pode melhorar. Ela pode melhorar e, aí, ser um vetor de transformação. Eu não queria passar essa ideia de que é impossível melhorar e nós vamos ficar o tempo todo. E aí, André, é a mesma coisa que eu fico pensando. Sim, é claro que nós temos que olhar essa nova economia, mas aqui a mineração não vai acabar sem consequências. Eu não vou entrar porque isso foge à minha capacidade. Mas eu gostaria de participar de uma discussão onde dissesse, essa é a história, entende? Essa é a economia. Como que isso vai ser transformado em benefício das pessoas? Eu não sei, entende? Mas o que me preocupa é que a gente não discuta isso. Por isso, daquele meu slide, isso tem que estar na educação. A gente tem que discutir, tem que trazer isso para o debate. Como eu disse, é muita coisa, se a gente não tomar cuidado, a gente sai completamente assim,
assoberbado, estou me fugindo no adjetivo, e, na minha idade, uma coisa muito complicada, que é falar, eu vou virar espectador. Percebe? Quer dizer, esse país é tão complicado, estou cercado de gente desse jeito. Aliás, eu estou cercado de gente que quer ir para Portugal, que tem uma casa em Miami, que quer fugir e tal. Não, eu queria estar aqui. Como é que nós vamos caminhar? Percebe? Eu acho que essa é uma pauta, e, para isso, a gente precisa diminuir as diferenças. Entende? Assim, nós precisamos olhar, nós estamos saindo de um período no país em que a gente põe muita dúvida e fala, Geniana, eu não posso concordar, porque aqui no 16º ponto eu discordo de você. Nós vamos dizer, não tem jeito, nós vamos ter discordância e precisamos criar um projeto nacional em cima de discordâncias. Entende? Eu não posso ficar o tempo todo insistindo naquele pequeno detalhe que é o detalhe que me agrada. Eu sei que isso é complicado, mas a gente precisa disso. Educação, ensino fundamental, ensino médio. O professor falou do ensino médio. É um problema diferente. Então, todo o seu discurso vale muito para o ensino médio. Tem uma reforma de ensino médio sendo colocada. Abriu-se a possibilidade de aproximar o médio do técnico, que é uma coisa boa, ainda não aconteceu nada, porque tem problemas sérios. Mas este problema, que é muito próximo do que o professor falou, é um problema diferente do fundamental. O fundamental, gente, nós precisamos de repertório, a criança precisa aprender a ler. Entende? Ela precisa aprender a fazer os fatos básicos. E aí, professor, nós não temos um grande problema de motivação. Eu tenho problema de fazer a escola funcionar. Uma boa professora, um bom professor, no fundamental, vai ter. E aí eu olho no país e vejo exemplos onde isso funcionou. Quer dizer, se a gente conseguisse fazer isso, seria fantástico. Mas nós vamos precisar da tecnologia. Não dá para a gente fazer de conta que vamos ter uma educação melhor sem tecnologia. Só que, na minha cabeça, se eu pudesse pedir a Deus uma coisa, eu ia pedir o professor de tempo integral na escola. Isso está chegando a hora de ser viável, gente. A República Brasileira, né, que nós comemoramos agora 130 anos, a República foi um desastre. Nós fizemos uma república sem escola. Para vocês terem ideia, o Cury, nosso colega da faculdade, que estuda muita história, a nossa Constituição republicana não tornou a educação gratuita. O Império tinha. Então, algumas províncias fizeram educação gratuita. Nós criamos uma escola de tempo parcial. Essa escola de que você está aqui, depois você vai como professor, isso é coisa do Brasil. Quer dizer, se a gente precisa transformar, nós precisamos transformar isso. Dar ao professor a dignidade. Eu saio de casa e vim para o FMG, fiz a minha vida toda isso. Quer dizer, isso precisa acontecer. Isso está ficando viável, porque a transição demográfica ela está acontecendo. Nós precisamos de menos escolas e, portanto, a gente vai colocar. Então, e aí na direção, essa é a política pública que a gente tinha que dizer, porque ela vai ser viável. Como que vai ser viável? Minas Gerais tem 90 mil professores temporários, 60 mil professores do quadro. É impossível transformar os 90 mil em professor do quadro, não tem jeito com os orçamentos que a gente tem. Mas é perfeitamente possível a gente pensar de quantos professores eu preciso. Entende? Eu não preciso da quantidade de professor que tem, porque eu tenho professores que estão muito... Ele sai de uma escola e vai para outra e acaba usando. Então, essa transformação, que é uma coisa que talvez não seja um sonho tão grande. Então, nós precisamos do ensino fundamental, e é fundamental, gente, é básico, é leitura, é matemática. O ensino médio já é um pouco diferente, o ensino superior diferente ainda. Mas nós não vamos conseguir nada disso da minha última frase. Eu achei que eu tinha exagerado, eu estava um pouco preocupado com isso, que é a ideia de que nós precisamos mudar a cabeça e dizer que todo mundo é brasileiro, que é o que o vietnamita me falou. Se a gente não mudar essa história, e nós estamos com muita dificuldade disso, porque perceba, ao invés da gente dizer, vai falar, pô, você está em Minas, você nasceu em Porto Alegre, o que você está fazendo aqui? Entende? Ou o outro vai falar, você estudou latim, então você é isso, aqui. Quer dizer, nós temos uma capacidade enorme de criar diferenças. Nós temos que fazer um esforço enorme, se é que a gente vai construir um futuro, de criar comunalidades no dia a dia, nas diferenças, né? Quer dizer, a questão política no Brasil é uma questão complicada.
né? É muito difícil falar em convergência com esse pessoal que está do lado do Rio. Mas, do lado de cá, nós estamos completamente divididos. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas reúne a pessoa e fala, não, mas tem que ser isso, tem que ser aquilo. Pois é, o pessoal do lado de lá, eles vão passar um trator em cima da gente com essas políticas. Então, a gente precisa ter estratégia. Para ter estratégia, eu tenho que reconhecer que pessoas diferentes pensam de forma diferente. Então, se, neste debate, a pessoa, pensando diferente, aceitasse que a educação é fundamental e que ela pode ser melhor, e pode ser melhor com o que a gente tem. Não dá. Eu vou terminar com isso. Tem um discurso que é muito interessante. Tem pouco dinheiro na educação, então não faço nada. Só que em Paulínia, em São Paulo, tem dinheiro que é do petróleo, lá tem uma coisa da Petrobras, eles têm um dinheiro lá. Então, a criança que não aprende lá, ou que não aprende em outros lugares, dói. Então, nós temos que trazer a ideia do direito. A criança tem... E quem que vai atender o direito? Vai atender o direito às condições concretas e reais. A escola real, concreta, o professor real, tem que se conectar com aquela criança que está ali. Percebe? O direito não é o direito assim, né? Ele é o direito concreto da pessoa, né, gente? Eu vou sair assim, muito impactado, porque eu vivo essa loucura que é a educação brasileira, o desrespeito profundo, o uso, porque aí tem também as pessoas que ganham dinheiro, ganham rios de dinheiro. Então, nós precisamos ter uma solução. Não sei se você, Seminário, tinha pensado que ia criar uma situação tão complicada politicamente, né? Mas nós precisamos pensar um projeto para Congonhas, para Lafayette, para Moeda, para coisa. E esse projeto, ele vai ser um projeto que passa pela educação. A educação pode melhorar um pouquinho para ajudar todo mundo. Essa é a minha ideia. Muita coisa, muito difícil. Desculpe não conseguir fazer uma síntese, mas muito obrigado, Deise, muito obrigado, Siminelli. Chico abordou muito bem. Eu vou fazer assim um resumo geral, um panorama geral, né? Resumo não dá, né, Chico, realmente. Um panorama geral do que foi dito por todo mundo, com alguns pontos em comum na discussão do currículo, de conteúdo, de habilidade, de visão fragmentada. A gente está vivendo um ciclo, né? E aí é o que o Chico muito bem falou. Nossas questões do ensino fundamental são questões básicas e que precisam ser resolvidas lá para que você possa, Diego, avançar nas suas discussões com os futuros professores que estão lá na licenciatura. É muito por aí. Não é à toa que nossos piores descritores é distinguir fato de opinião, né? Os nossos meninos no ensino fundamental, a gente não consegue, né? Eles não conseguem. Então, isso se torna um ciclo. E aí a perspectiva de um currículo fragmentado, uma visão, professor Renato, de que isso não faz parte. Então, esse tipo de estratégia, ou pensar numa horta pedagógica, isso sai da minha organização, mas isso é muito da escola. Por isso que alguns aspectos precisam ser institucionalizados. E isso é função nossa, dizer que, na perspectiva de um currículo integrado, que eu trabalho muito além do conteúdo que está descrito, porque trabalhar conteúdo, a gente precisa também dar esse passo, porque é o desenvolvimento de habilidades, né? Essa precisa ser a nossa atenção para a discussão do aprendizado escolar, mas é a visão fragmentada de currículo de prática pedagógica. Então, eu preciso deixar, eu vou deixar de dar na minha aula para trabalhar numa perspectiva diferente, determinada disciplina, né? Então, isso é muito nosso, numa perspectiva institucional. A gente precisa institucionalizar e dizer da importância de projetos como esse,
para um desenvolvimento integral de um currículo, que é o que a gente busca agora, né, que a gente de práticas pedagógicas. Então, é uma dificuldade de uma visão institucional e sistêmica. A escola não abrir, ou não ter interesse, ou ter um problema com a direção, ou o próprio município. É uma ideia de que eu vou deixar de trabalhar, ou vou... acho que a ideia até às vezes de perda mesmo, né, de tempo, de trabalhar determinados conteúdos ou determinadas aulas para dedicar a um projeto, como se isso não fizesse parte do aprendizado escolar. É uma visão também muito ainda arraigada e que a gente precisa trabalhar com as nossas escolas. E aí eu diria que assim, o desafio ele é imenso, porque, e aí eu acho que a gente, para pensar, e aí o tanto que assusta, né? Porque quando a gente pensa, e eu particularmente, porque é a minha discussão acadêmica sempre foi, em como traduzir esses indicadores em políticas que realmente façam sentido. E aí eu volto a dizer da minha grande preocupação, e isso ficou muito claro depois que eu voltei para a Secretaria de Educação, né? A gente, às vezes, está num universo tão distante, academia, e eu acho que também a gente precisa... acho que isso também já está bem redundante, mas aproximar a formação dos próprios professores que não sabem, né, como é que isso está conduzindo, a formação. Por quê? É muito distante. E aí, quando a gente começa, o que mais me preocupa e o que me deixa bastante ansiosa, né, para resolver, mas muito esperançosa, porque eu acho que a gente sabe o caminho. A gente tem os dados, a gente sabe aonde a gente precisa agir. Mas a educação ela é extremamente complexa, com vários fatores que são intervenientes, que não dá para deixar de pensar, não é? Em todos esses processos que envolvem. E aí que a gente começa a ficar numa angústia, porque, às vezes, o nosso... Eu estava dizendo isso ao Chico ali, o buraco é bem mais embaixo, às vezes. Então, às vezes, tem um detalhe que parece pequeno, mas que faz muita diferença para a gente conseguir caminhar para uma melhoria, da gente sair de um nível de proficiência, caminhar para não ter tanta reprovação, ou para fazer com que a escola seja mais atrativa e que os meninos consigam estar e desenvolver essas aprendizagens. Não é? Às vezes, a gente tem, e aí eu digo que a coisa vai ficando bastante complexa, porque a gente não tinha dados para se pensar em educação. Hoje a gente tem, mas a gente tem uma dificuldade imensa de traduzir isso numa perspectiva sistêmica, que é o grande desafio. Não é? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como traduzir isso numa perspectiva sistêmica, e ainda mais num Estado como o nosso, nós temos grandes experiências e que a gente precisa se espelhar, né, e fazemos isso, mas num Estado tão diverso e tão desigual como o nosso, né? Com tantas realidades distintas, com tantas formas de articulação distintas, com tantos pormenores, né, que estão espalhados aí nesse Estado, com questões como essa que o Chico muito bem falou, de 55% da rede ser designada. Né? Então, é difícil você pensar num processo de formação, é difícil você pensar em ações pedagógicas que façam essa integração, para que a gente consiga fazer com que os nossos alunos aprendam, e aprendam habilidades básicas para chegar lá de forma diferente, que a gente está falando de conteúdo, né? Nós estamos falando de desenvolvimento de habilidades, para chegar lá de uma forma diferente. Né? Talvez os nossos alunos são esses que não conseguem distinguir fato de opinião, e é o que a gente tem visto muito hoje, não é? Nesse universo que a gente está, que como realmente, não é? Os nossos adultos não sabem também distinguir fato de opinião.
não é? Então, esse é um grande gargalo, e eu uso muito esse exemplo, porque ele é bem real e ele nos mostra muita coisa, não é? Então, aí, realmente, Diego, trazendo aqui um pouco da sua questão, você precisar trabalhar essas outras dinâmicas ou essas outras perspectivas educativas, né, do processo, é por uma longa estrada que a gente está deixando de fazer, né? Então, o desafio está dado. Enquanto secretaria, nós temos aí um desafio imenso, mas Chico trouxe uma coisa que eu acho que nos dá uma luz. A gente tem uma diretriz, né? A gente sabe o que está acontecendo, o que precisamos fazer. O trajeto é difícil, porque tem muitas variáveis, mas o entender aonde, eu acho que dá esse passo para trás. A gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás e dizer, nosso problema ele é de leitura, leitura escrita e cálculo, né, Chico? E entender como a coisa ainda é bem na sua raiz, por isso que, às vezes, a gente precisa dar esse passo para trás, né, para poder caminhar melhor com algumas outras questões. Isso nos diz muito, e isso também nos mostra como precisamos ter coragem também. Coragem para tomar algumas decisões, coragem para dizer, vamos dar um passo aqui para trás, coragem para entender e realmente apontar aonde estão as questões. Isso é muito difícil também, né? Então, enfim, saio daqui com a cabeça ainda mais preocupada, mas gratificante. Obrigada, gente. Bom, atrasamos demais. Vocês desculpem, não foi só um problema da coordenação da mesa. Queria agradecer enormemente aos dois colegas, né? Agradecer a vocês por terem ficado aqui até agora. Eu acho que era esse o objetivo, né? Pautar a educação no quadrilátero, né, enquanto uma questão que é estratégica, né? E o pessimismo, né, que eu demonstrei, eu sou realmente pessimista na análise, mas eu acho que todos nós que estamos aqui, até de ter nos mobilizado para vir, né, porque o pessimismo na análise ele exige um otimismo na ação, né? Nesse ponto, eu sou absolutamente gramsciana, né? É isso aí. Bom trabalho a todos. Obrigada.